tem, infelizmente. O Rio Grande do Sul é um estado de grandes processualistas. Basta que pensemos nas figuras de Fernando Lacerda e Ovidio Batista, que representam muito bem todos eles. Mas há processualistas de 70 anos, de 60 anos, de 50 anos, de 40 anos, de 30 anos. Há muitos jovens processualistas talentosíssimos e eu realmente não vou ceder à tentação de fazer menção a nenhum, porque com certeza seria impossível fazer a lista completa nesta manhã. E, portanto, essa audiência pública, que, como disse o ministro Fux, tem por objetivo colher sugestões, aqui com certeza será um grande sucesso. Nós fizemos muitas Brasil afora, foram todas utilíssimas, nós acolhemos muitas sugestões e houve até casos em que chegamos a rever posições que para nós já estavam tomadas. Pelo que temos ouvido também, infelizmente, constatamos que estamos no caminho certo, justamente porque ainda não há um projeto disponibilizado, simplesmente porque o projeto não está pronto. É uma ocasião interessante da gente perceber o que está incomodando magistrados, advogados, promotores, enfim, operadores do direito. É importante que se diga, como observou o ministro Fux muito bem, que hoje o projeto de Código de Processo Civil que está sendo preparado não significa de modo algum, sob nenhuma dimensão, uma ruptura com o presente ou com o passado. Significa isso sim uma evolução, um passo adiante a partir do que já se tem. Não se pretende de forma alguma jogar fora nenhuma das nossas conquistas. Nenhuma delas será desprezada. Quais, então, seriam os parâmetros dessa alteração, que está sendo promovida por nós? Eu diria que são três. Primeiro, imprimir maior organicidade às normas processuais. Segundo, empiricamente resolver problemas, como fazem os ingleses, como fazem os americanos, e ninguém pode dizer que isso não dê certo. Por isso a importância dessas audiências públicas. E, em terceiro lugar, mas não em último, simplificar. Nós sabemos que muitas vezes o processo civil, como está, tem sido alvo de atenção dos juízes. Quer dizer, na verdade, o que acaba acontecendo é que muitas vezes o magistrado tem que resolver dois problemas, o mérito e problemas processuais. E isso, evidentemente, é um paradoxo. O processo não poderia ser um problema. O processo tinha que ser um caminho para resolver os problemas, e não um foco de atenção do juiz. É muito difícil explicar para a parte que ela, apesar de ter razão, perdeu o processo por questões processuais, porque houve uma preclusão e etc., e ela acabou, apesar de ter razão no mérito, obtendo uma sentença de carência de ação ou qualquer coisa do gênero. Bom, claro que nós temos ouvido perguntas do tipo, e o novo CPC é bom para os juízes? É bom para os advogados? Essas perguntas são inevitáveis e nós as temos escutado com bastante frequência. E nossa resposta é sempre, nós estamos evidentemente procurando fazer um código que seja bom para o jurisdicionado, para as partes, para a sociedade. Agora, é claro que há alterações que acabam beneficiando os juízes indiretamente. Qual o mal? Juiz feliz trabalha melhor, tá certo? Juiz satisfeito, juiz que tem um número razoável de processos para decidir, um número razoável de recursos para julgar, trabalha com mais satisfação, com mais empenho, com mais capricho. Quem ganha com isso é a parte. E o mesmo se diga, evidentemente, quanto aos advogados. Quais problemas foram sentidos? Vou falar de alguns deles que, no meu entender, são os mais importantes. O primeiro deles, sob outro ângulo, já foi ventilado pelo ministro Fux. Um problema que incomoda a sociedade e sempre incomodou a mim, como estudiosa do processo, de uma maneira muito, muito insistente. Casos iguais de receberem decisões diferentes. Isso incomoda a todos. É um vizinho que paga assinatura básica e outro não paga. É um vizinho que paga determinado tributo e outro não paga. A questão jurídica é exatamente a mesma, só que o juiz da primeira vara pensa de um jeito e o juiz da segunda vara pensa do outro. É claro que é desejável que haja um tempo, que haja um amadurecimento da posição que venha a se firmar a respeito de uma determinada tese jurídica. Mas acontece que essas divergências não podem durar para sempre, porque elas acabam comprometendo de uma maneira funda e indesejável a segurança jurídica, a estabilidade e a previsibilidade. Afinal, é o princípio da legalidade que tem que ser interpretado conjuntamente com o princípio da isonomia. A lei vale para todos numa mesma interpretação, porque não adianta nada se dizer que nós temos a lei como nossa falta de conduta, se admite indiscriminadamente para sempre que a lei seja interpretada de diversas maneiras. O princípio da legalidade fica evidentemente, fundamentalmente comprometido. Processos precisam ser mais simples. É por isso que, como disse o ministro Fux, que sempre rouba metade da minha fala, além de ser mais charmoso, mais envolvente que eu, como orador, ainda rouba metade das minhas falas. Mas depois a gente resolve isso. Não há mais circunvenção, há pedidos contrapostos, sempre, evidentemente, se houver um liame substancial com o pedido originário da causa. Simplificamos as intervenções de terceiro, criando um instituto que reúne denunciação da lide e chamamento ao processo.
Criamos menos preclusões, muito menos preclusões, admitindo até a possibilidade de que haja alteração no pedido e na causa de pedir até um determinado momento do processo. Estamos tentando criar também, e esse é outro parâmetro, um processo mais justo, um processo que proporcione condições para que o juiz decida de uma maneira mais rente às necessidades da sociedade. Por isso a admissão do amicus curiae, né, que é uma figura moderna, uma figura emprestada do direito anglo-saxônico, de alguém ou de uma entidade que representam a sociedade, órgãos, grupos, que dão ao juiz a sua visão dos interesses envolvidos na causa, né? Portanto, até certo ponto, eu diria até que o amicus curiae é parcial, não no sentido de ter interesse próprio, mas de dar uma contribuição que provém da sua visão daquele problema envolvido com o processo. Estamos querendo criar também um processo mais seguro. Algo que tem angustiado por sobremaneira as partes é a forma como às vezes tem sido concedida a desconsideração da pessoa jurídica nos processos. Nós criamos um procedimento seguro, com contraditório, com decisão, recorrível, para que o juiz resolva a questão da desconsideração da pessoa jurídica. E mais, incluímos também, como assunto que tem que ser resolvido através desse procedimento, a desconsideração inversa, que é aquela situação em que, por exemplo, um homem que está se separando de sua mulher diz que não tem patrimônio porque colocou todo o seu patrimônio na empresa de que é sócio. Há novidades também no que diz respeito à esfera dos recursos, né? E eu considero pessoalmente que todas essas novidades se consubstanciam em conquistas para a parte. Não há mais o agravo retido, porque, correlatamente, não há mais preclusões. Tudo se impugna na apelação. E eu me pergunto, na verdade, isso mudou quase nada. E me pergunto se isso não teria mudado realmente só para beneficiar a parte. Porque, na verdade, o que se alterou com essa mudança que nós propomos é a maneira e o momento de se impugnar, mas não a hora de julgar. Porque hoje nós podemos impugnar as questões por agravo retido, que só será julgado com preliminar de apelação, né? E a situação mudará, se esse nosso projeto se transformar efetivamente no código, para o momento de impugnar, mas não para o momento de julgar, né? Porque da mesma forma, as questões serão decididas no momento da apelação e serão agora, com o novo código, impugnadas no momento da apelação. O agravo de instrumento acabou ficando restrito o seu cabimento, e nada muito diferente do que ocorre hoje, às decisões de tutela de urgência, às decisões proferidas na execução e aos casos em que a lei expressamente estabeleça o cabimento desses recursos. E, o que é uma conquista, com certeza, com sustentação moral. Com relação ao recurso especial e ao recurso extraordinário, também se criaram regras interessantes. Por exemplo, sabe-se que quando o recurso especial, quando o recurso extraordinário vai para o STF, se lá se entende que a ofensa é indireta à Constituição e, portanto, se trata efetivamente de um problema de ofensa à lei, não à Constituição, não se julga o recurso e o processo termina ali. A regra que nós criamos é no sentido, na verdade, vai ao encontro da regra que existe no Código, que existe no processo civil. É caso de incompetência absoluta em razão da matéria. Então, o STF, em vez de deixar de julgar o recurso e terminar o processo, remete os autos para o STF, para o STJ e vice-versa, né? Criou-se também uma brecha muito interessante, que vai permitir que o STF julgue questões que apresentem repercussão geral, apesar de não ter sido preenchida, um requisito de cabimento considerado pouco grave, considerado de pouca gravidade, de pouca seriedade pela própria Corte. Ampliaram-se também as hipóteses de cabimento de vários de divergência. Por exemplo, uma das ampliações foi no sentido de que coubessem embargos de divergência quando a tese, diferentemente, a respeito da qual se entendeu diferentemente, tenha ocorrido ou no julgamento de um recurso especial ou no julgamento de uma ação autônoma, de uma ação de competência originária do STF. E outras tantas alterações, né? Isso sem contar que os prazos, segundo a nossa proposta, só serão contados nos dias úteis. Para os juízes haverá prazos mais extensos, não que isso seja uma grande preocupação, porque para o juiz não há preclusão, mas por outro lado, se o juiz atua dentro dos prazos, atua com mais tranquilidade, evidentemente. Obviamente, não são esses os prazos que tornam o processo moroso. O nosso problema de morosidade é de anos, às vezes de décadas, não de 15 dias, ou de 10 dias, ou de 30 dias. Em conclusão, eu diria a vocês que a comissão, e sei que falo no nome dos colegas, no nome do presidente Fux, está sinceramente aberta a críticas construtivas, para que o processo seja de um novo código, não bom para os juízes, não bom para os advogados, não bom para os promotores,
mais bom para o judiciário.